Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Eu venho aqui por estes meios para poder ajudar todo aquele católico e não católico que para poder nós preparar-nos e para que nós possamos aprender e conhecer mais a fundo a nossa fé católica. Este é uma mensagem que eu dou a todo aquele católico que nós chamamos, às vezes nos chamamos de ser católicos, mas não temos conhecimento da nossa fé. Muitos somos da palavra ou por tradição, não temos conhecimento nenhum da nossa fé, sobre os sacramentos da nossa Santa Igreja, sobre o catecismo da nossa Santa Igreja e sobre as Sagradas Escrituras da Palavra de Deus que foram escritas para que nós aprendermos a ler as Sagradas Escrituras e a viver em obediência à Palavra de Deus, ao que Deus nos ensina. Deus nos ensina por meio das Sagradas Escrituras como temos que viver os seus mandamentos, os seus mandatos, a sua palavra, e que nós, nestes momentos do mundo moderno, hemos afastado do Criador e muitos não temos conhecimento do grave que é isso, porque sem Deus não se pode fazer nada. Deus é o dono da vida e o dono de tudo o criado. Antes que existir o mundo e existirmos nós, os seres humanos, já Deus existia, Ele é o Criador de tudo. E por isso eu vou ler aqui num texto das Sagradas Escrituras, onde Paulo, apóstolo de Cristo, nos fala acerca disso, acerca de Jesus. Vou ler o capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. E depois vou explicar o que Paulo nos diz aqui, o apóstolo de Cristo. Cristo, mediador da criação e da redenção. É Ele, a imagem de Deus, invisíveis, o primogênito de toda a criatura. Primogênito de toda a criatura. Significa que antes que o ser humano, antes de Adão e Eva, porque foi nele que todas as coisas foram criadas no céu e na terra. Nele foi todas as coisas criadas no céu e na terra. Ele existira antes, sempre existido. Antes que a terra fora criada, todas as coisas que Deus criou no céu e na terra. É por isso que tenhamos conhecimento e aprendamos a ter conhecimento o que o Senhor nos diz aqui, no céu e na terra. As visíveis e as invisíveis. As visíveis é o que vemos aqui no planeta Terra, e as invisíveis é as espirituais, que não sabemos, que é que Deus nos fala aqui. Os tronos e as dominações, os poderes e as autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas, autoridades que há no mundo foram criadas por Deus. Toda autoridade. E para Ele. Pois temos que ter autoridades para poder corrigir-nos de muita maneira, e é necessário autoridades, como Deus também pôs as suas autoridades na sua Santa Igreja, desde Pedro até o Papa Francisco.
Aí bispos, cardeais, sacerdotes e diáconos e tudo. E também nas autoridades civis. Tudo foi por Deus. Ele é anterior a todas as coisas. Aqui diz que ele é anterior a todas as coisas. E todas elas subsistem nele. Ele, a cabeça do corpo, que é a igreja. Pois Jesus identificou a sua igreja sobre Pedro e sobre todos os apóstolos. E Jesus é a cabeça da igreja e o corpo é a igreja. E a Virgem Maria é a mãe da igreja, mãe de Jesus e mãe da igreja. É ele o princípio, o primogênito de entre os mortos, para ser ele o primeiro em tudo, porque foi nele que aprovou a Deus fazer habitar toda a plenitude e por ele e para ele reconciliar todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz. Pois Deus enviou seu único Filho, primogênito, ao mundo. Ele sofreu muito, deu sua vida por resgatar-nos a nós. Foi crucificado, como todos nós católicos sabemos. Foi levado ao Calvário, sofreu, morreu por todos nós, pagou um preço muito alto por a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu depois, mais adiante, vou explicar mais o significado para todo aquele que não tenha conhecimento, para que possa compreender melhor o significado da nossa Santa Igreja. Sua cruz, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O Evangelho na vida também, a vós que outrora andavas afastados e eras inimigos com sentimento expresso em ações perversas. Agora, Cristo reconciliou-vos no seu corpo carnal pela sua morte. Bem, Jesus reconciliou-nos. Como nos reconciliou? Na morte. Porque Deus sofreu por nós para purificar-nos do pecado. Sua morte em cruz se ofereceu como sacrifício em expiação dos nossos pecados. Ele pagou o preço das nossas culpas. Fomos comprados a preço de sangue, do seu sangue derramado, dos seus sofrimentos por nós. Eu vou continuar a ler e seguir explicando. Para vós apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis diante dele, desde que permaneceis sólidos e firmes na fé, pois temos que permanecer-nos firmes na fé e obedientes a Jesus, a sua Santa Igreja, que é a Igreja de Cristo. Como temos os seus ministros, como desde Pedro até o Papa Francisco, cardeais, obispos, sacerdotes, que é ministério de Deus, são consagrados a Deus para poder
guiar as suas ovelhas, que somos todos nós, o seu rebanho. Vou continuar a ler e vou continuar explicando. Sem vos deixardes afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, ele foi anunciado a toda criatura. Pois o Evangelho foi anunciado para toda criatura, como Jesus manda os seus discípulos e apóstolos, vai e anuncie a boa nova para toda a criação, para todo ser humano, por todas as nações que hoje conhecemos, a nossa Santa Igreja, a nossa doutrina católica, que foi anunciado a toda a criação. Vou seguir, terminar de ler o resto que falta e depois vou explicar. Que há debaixo do céu, e fui dele que eu, Paulo, me tornei servidor. Que há debaixo do céu, somos este é o mundo atual que vivemos, debaixo do céu. E Paulo era um perseguidor dos cristãos, era judeu. Quando a igreja começou a crescer, desde quando começou com os 12 apóstolos, depois foi crescendo e se multiplicando, Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo, era judeu. Para o Paulo, no caminho de Damasco, ia com os seus soldados para prender os cristãos. Aí foi de onde ia sobre o cavalo com os seus soldados e de repente caiu e viu uma luz brilhante que lhe deixou cego e caiu do cavalo. E ouvi uma voz: Paulo, Paulo, por que me persigues? A voz era de Cristo, pois ele perseguia os cristãos. E desde aí foi levado da mão por os seus soldados. E depois Jesus então explicou de onde ele tinha, com que ele foi se encontrar com os cristãos, os apóstolos de Cristo, os apóstolos. E ele se converteu e foi um grande anunciante da palavra da igreja. Testemunhou a igreja e anunciou em muitos países. No final foi julgado e foi morto, como todos a maioria dos apóstolos. São João que viveu e morreu de morte natural. Por todos eles foram assassinados, como Pedro foi crucificado cabeça abaixo porque não era disse que não era digno de morrer como morreu Cristo na cruz. Ele foi, e outros assim, outros apedrejados, muitos deles sofreram. Pois aqui o Senhor nos explica que ele era o princípio e o fim, sempre existido, porque nele todas as coisas foram feitas. Antes que o mundo existira, já Jesus existia. É o mistério da nossa fé. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é uma só pessoa. A Santíssima Trindade. É por isso que é um mistério que é difícil para que nós possamos compreender esse mistério. Para assim, Deus nos anuncia, nos explica que Jesus, e nele, todas as coisas foram feitas.
no céu e na terra. Há que compreender que Ele sempre ha existido. É o mesmo Deus. É um mistério para nós. Porque Jesus, quando está com os apóstolos, fazem as perguntas e um deles lhe diz: quem és tu? Eu venho do Pai, o Pai e eu somos um. E essa confusão toda, eu pergunto: mas ensina-nos o Pai. Então ele diz: me vês e não sabes que eu sou? E ele aí nos explica que é mesmo Deus. Como que queres que te ensine o Pai? Não acreditas que o Pai está em mim e eu em meu Pai? E eu e meu Pai somos um? É um mistério que nós temos que compreender como Jesus nos explica. Então, Jesus é a cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. É uma só igreja, uma só, não várias. O corpo de Cristo não está dividido, é um só. Uma só igreja, uma só fé, que é santa, católica, apostólica e romana. É uma só. Não há várias igrejas. Eu sempre insisto nisto nos meus vídeos, porque para que os irmãos compreendam, porque havemos muitos irmãos católicos que não temos conhecimento da nossa fé também, por perezosos, como eu também lo fui por muitos anos, imagina-se. Esta idade é que venho aprendendo, estou aprendendo ainda a nossa fé e as Sagradas Escrituras, o Catecismo, e estou aprendendo também ainda, não. Mas também antes não tinha conhecimento nenhum, me chamava-se católico, mas não tinha conhecimento a fundo da minha fé, do Catecismo, da Santa Igreja, das Sagradas Escrituras, dos sacramentos da nossa Santa Igreja. Temos uma riqueza em sacramentos da nossa Santa Igreja, que é bom que a gente aprendamos a ter conhecimento da nossa fé, da nossa Santa Igreja, de todos os sacramentos que temos. Porque, vou explicar, há muitas igrejas, muitas denominações cristãs e não cristãs. Desde o ano 1517, sempre não existia outras, era uma só, que é a Igreja Católica. Depois de Lutero, se separou da Igreja Católica e identificou a sua Igreja Luterana. Desde aí se multiplicaram milhares de igrejas, mas não são verdadeiras. A única igreja verdadeira cá é a católica, a Igreja Católica. É demais, não são verdadeiras. Por isso é necessário que todos nós tenhamos conhecimento da nossa fé, da nossa Santa Igreja. Cristo sofreu muito por a nossa Santa Igreja. Fomos comprados a preço de sangue.
foi julgado injustamente por os judeus, foi preso, abofetado, condenado, puseram a carregar a sua cruz pesada, recebendo latigaços. E depois chegando, e antes disso, a coroa de espinhas na sua cabeça, la cravaram. Depois chegando lá em cima do Calvário, foi crucificado, prego nas suas mãos, nos seus pés, sangrando. Sofreu muito, pagou um preço muito alto por a sua Santa Igreja. É por isso que devemos reflexionar e pensar mais na nossa fé e o que Jesus passou por nós. Nestes tempos atuais modernos, onde a humanidade se afastou do Criador, ha criado um Deus falso, misericordioso, que todos se salvam, incluso nega o inferno, nega o diabo a Satanás, e que todos vão para o céu. Isso é um Deus falso, não é verdadeiro, porque Deus é misericordioso, mas também a justiça é justo e castiga o pecador e corrige a quem ama. E é necessário nós converter-nos verdadeiramente e arrepender-nos dos nossos pecados, ir confessar-nos, porque a confissão é um sacramento e Deus pôs as suas autoridades ao Papa, aos obispos, cardeais, sacerdotes, e também deu autoridade para perdoar pecados, porque aí um passagem das Sagradas Escrituras, em várias passagens, onde diz, quando Pedro confessa, ele faz a pergunta aos apóstolos: quem diz a gente que sou eu? Uns dizem que Elias, João Batista, outros que outro profeta. E quem diz vós que sou eu? Pedro diz: tu eras o Cristo, o Messias que havia de vir ao mundo. Jesus diz: e se não te revelou o sangue, senão meu Pai que está nos céus? Desde a hora, Simão, te chamarás Pedro, e sobre esta pedra identifico a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerá contra ela. A ti te darei as chaves dos reinos dos céus. O que atares na terra, queda atado no céu, e o que desatares na terra, queda desatado na terra. E a quem perdoar os pecados, quedam perdoados, e a quem os reteneis, quedam retidos. Deus de poder ao Papa, aos obispos, cardeais, sacerdotes, perdoar pecados. E por isso é um sacramento que nós devemos confessar nossos pecados com o coração arrependido para poder ser purificado dos nossos pecados. E depois de confessar, receber a Eucaristia, que é o pão da vida, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que nos leva à vida eterna. Por isso é importante que nós aprendamos a conhecer a nossa fé, a conhecer os sacramentos da nossa Santa Igreja, o bautizo. E o bautizo somos marcados e recebemos essa graça, a Santíssima Trindade, por meio do sacerdote que está consagrado a Deus e é um ministro de Deus. Quando nos bautiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
passamos a ser Igreja de Cristo. Depois, aos 7, 8 anos, nos preparamos para receber a primeira comunhão, receber a primeira comunhão e receber a Cristo por primeira vez na nossa vida, quando somos crianças ainda. E depois nos crismamos para confirmar esse batismo que recebemos. Desde aí passamos a preparar-nos como apóstolos de Cristo para anunciar a boa nova a toda criatura. Por isso que muitos de nós, quando falamos assim, nos dizem para ser um padre, para ser isto, para ser aquilo. Não, somos leigos, apóstolos de Cristo, porque fomos batizados e crismados, fomos preparados para anunciar a boa nova e a defender a nossa Santa Igreja com a verdade. É por isso que todos os católicos, todos nós, devemos ter conhecimento da nossa Santa Igreja. É necessário também para poder ensinar os nossos filhos. É muito importante que todos tenhamos conhecimento das Sagradas Escrituras, do Catecismo, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, a Eucaristia, que é o tesouro mais grande que temos na nossa Santa Igreja. Jesus realmente é presente e não simbólico, porque Jesus assim mesmo o diz: o que beba, o que coma do meu corpo e beba do meu sangue te dará vida eterna. É necessário comer o seu corpo e beber o seu sangue para ter vida eterna. Senão, não temos. Nos tempos atuais, este tempo moderno, onde a humanidade se afasta do Criador, já muitos não acreditam nem cumprem. É muito triste que partimos deste mundo sem ter conhecimento da nossa fé e saber o que nos espera para a nossa alma. A vida neste mundo são 2 dias. Um já passou e o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. É importante estarmos preparados, porque não sabemos qual é a hora que partimos deste mundo. É por isso que é muito importante que todos nós, católicos e não católicos, o que não é católico, pido que por este meio que se converta verdadeiramente e aprenda os caminhos hacia Deus, os sacramentos da nossa Santa Igreja, que se converta à Igreja Católica, porque é a única verdadeira, desde Pedro até o Papa Francisco, desde as 2023 anos, pois, é na data que estamos. Não existe outra. É importante que todos nós católicos aprendamos a nossa fé. Eu, como católico que sou, cristão que sou, venho aqui a estes meios, que é uma maneira de ajudar todo aquele que queira ouvir os meus conselhos e a preparar-se e se formar como um verdadeiro católico para estes tempos difíceis, para estes últimos tempos que estamos já entrando a viver, porque vem coisa muito feia por aí, acreditem. Muitos pensarão que é fanatismo, não é fanatismo.
Falar da palavra de Deus não é fanatismo. Ler a palavra de Deus, anunciar, ler o Catecismo da Santa Igreja, ir à missa aos domingos, se confessar, não é fanatismo. Nos tempos atuais, nos tempos modernos, nos chama fanáticos. Que é fanatismo? Não. És real e és verdade. Porque Deus, desde o Antigo Testamento, mandou escrever os mandamentos, como temos que viver nesta vida, desde Adão a Eva, para que nós possamos salvar, porque este mundo é passageiro. Há outra vida. Por isso é muito importante que todos aprendamos a viver como verdadeiros cristãos, nos ensinamentos da nossa Santa Igreja, ler o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia para poder entender as Sagradas Escrituras e ler as Sagradas Escrituras. Temos tempo. Como não dedicar um tempinho a Deus do nosso tempo? Estamos distraídos neste mundo moderno, com tanta tecnologia e tanta coisa neste mundo que nos afasta dos caminhos hacia Deus. Nestes tempos atuais, moderno, neste mundo moderno, onde muitos, até consagrados, obispos, cardeais, sacerdotes, nega o inferno, nega que o diabo não existe, que isso é um invento. Muitos dirão dos nossos avós, nossos passados. Não. O diabo existe e é real. Como tentou a Eva, tentou Jesus, e neste mundo moderno atual, hoje mais que nunca, siga tentando a muitos consagrados, obispos, cardeais, sacerdotes, são os que são mais tentados por falta de oração, mais entrega a Deus. Por isso que venho aqui este meio para ajudar todo aquele que queira aconselhar, todo aquele irmão católico e não católico. Se chegas a ver este vídeo, não eres católico, não acreditas em nada, que trate de buscar os caminhos hacia Deus, de aprender, conhecer a Deus por meio das Sagradas Escrituras, do Catecismo da sua Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, meditar sua palavra no coração, porque a palavra de Deus se lê não como um livro qualquer, ler e meditá-la no nosso coração, rezar o Santo Rosário meditado também. É muito importante para não cairmos nas redes do maligno, pois nestes tempos atuais, onde trabalha muito, às 24 horas, para destruir a nossa Santa Igreja, como há muitos consagrados maçons, da maçonaria, que há estudado nos seminários com propósito para se formar e destruir a nossa Santa Igreja, como estamos vendo nestes tempos atuais modernos, onde
fazem profanações nos altares, sacrilégios, e negam o diabo e o inferno. Fazer a todas as ovelhas de Cristo que o diabo não existe, que o inferno não existe. Não. Isso é mentira. O diabo é verdadeiro e o inferno é verdadeiro. E quem vai aí não sai mais nunca, fica privado da presença de Deus. É condenado para a vida eterna. És duro cair aí. Bem, por hoje não vou alargar mais este vídeo. É uma pregação e também como uma catequese para todo aquele que não conhece, não é formado, nem tem conhecimento da sua fé, que aprenda, se prepare para este tempo difícil a conhecer a sua fé por meio do catecismo da nossa Santa Igreja, nas Sagradas Escrituras, nos sacramentos da nossa Santa Igreja, a riqueza que tem os sacramentos da nossa Santa Igreja, com a Eucaristia, o tesouro de Jesus que está aí realmente presente, não simbólico. E todo aquele católico que acredita em outras coisas, falsas crenças, que vão a adivinhadores, feitiçaria, bruxaria, nova era, horoscópio, signos, tudo isso é de Satanás, isso não é de Cristo, não é de Deus. Hoje em dia muitos defendem essas coisas, são católicos e também falam de Deus. O diabo também fala de Deus, como tentou a Eva, tentou a Cristo. E nos dias atuais trabalha muito, incluso já estão fazendo templos satânicos, põem como um evento, pois, disfarçado. Nos Estados Unidos, em Boston, estão a construir um templo satânico. Até as entradas já esgotou cantores e artistas. Primeiros a cair naquilo. Como em México também, tenho conhecimento de onde é que vão construir um templo satânico. Imagina-se. Por onde vai o mundo. Se foste do Criador, o dono da vida, que tudo criou. Despertem, católicos e não católicos. Estamos dormidos. Há um plano maligno, diabólico, para destruir a nossa Santa Igreja, para afastar-nos de Deus, tirar-nos a Deus do nosso coração. Despertem, abram os olhos. É muito importante para estes tempos de apostasia que estamos vendo, onde a apostasia já entrou dentro da nossa Santa Igreja para destruí-la, com outros falsos ensinamentos, negando o que Deus nos fala aqui em sua palavra, que acabo de ler, que é a palavra de Deus. É muito importante que todos nós aprendamos e preparemos, nos formemos como verdadeiros católicos a defender a nossa Santa Igreja com a verdade, sem medo. É tudo por hoje.
não vou alargar mais este vídeo. Pido a todo aquele que se queira subscrever o meu canal ou partilhar este vídeo e por gosto, se gosta, que é muito importante para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais pessoas e a mais irmãos católicos e não católicos para estes tempos atuais, modernos, para que aprenda a defender a nossa Santa Igreja. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.